essa pode ser a melhor oportunidade de você comprar empresas do setor petrolífero, como, por exemplo, a nacional Petrobras, dos últimos 4 anos. Então, fica ligado nesse vídeo. Deve ser o vídeo mais importante que eu já fiz sobre a Petrobras, sobre o petróleo aqui nesse canal. Então, se liga que é uma grande oportunidade para você conseguir ganhar muito dinheiro, comprar num preço descontado e ter muita vantagem de mercado sabendo essa informação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiramente vamos entender qual que é o contexto do que a gente está vivendo. Aqui na tela eu já deixei para vocês as notícias que estão sendo veiculadas nos últimos meses, nos últimos dias. Aqui tem uma notícia que fala sobre a queda de estoques nos Estados Unidos, o medo, o preço da queda do petróleo, do barril, né? Que a gente analisa o petróleo no valor do barril. Então aqui a gente tem diversas notícias das últimas semanas, último mês, mostrando um nervosismo generalizado com relação ao preço do petróleo, para onde que vai caminhar, o quanto que essa queda vai impactar nas empresas, e isso é extremamente relevante quando a gente analisa empresas do setor de commodity. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa tradicional, vou pegar uma Sanepar da vida, que é uma empresa que a gente conhece aqui no Brasil, que é do setor de saneamento. Todo mês as pessoas vão lá, consomem mais ou menos a mesma média de água, produzem a mesma quantidade de esgoto, o tratamento é basicamente o mesmo custo, tudo é mais ou menos a mesma coisa, bem previsível. Só que isso muda da água para o vinho quando a gente está falando sobre commodities. Commodities é um mundo completamente diferente, um mundo onde o custo e a receita se entram em linhas completamente distintas, tem caminhos distintos. Um dia você pode estar com um custo baixo e um lucro altíssimo, porque você está vendendo muito caro esse petróleo e ainda conseguiu reduzir o custo. Em outro momento, às vezes você se vê com mais dificuldade de extrair aquele mesmo petróleo, aquele mesmo minério, por exemplo, como no caso da Vale. Você aumenta seu custo e nem sempre a recompensa sobre aquilo ali vai vir. Então, imagine você, dona da Petrobras, vai lá, constrói uma nova mineradora não, um novo poço de petróleo, porém, quando você vai ver, aquele petróleo já não está mais valendo a mesma coisa que você esperava. Você tinha cotado que você ia produzir aquilo ali, ia vender o valor do barril a US$ 160. Só que aí caiu o barril para 140, 120, 100, 80 e aquele lucro que você esperava ter simplesmente já não parece mais realidade. A mesma coisa a gente consegue ver com empresas cíclicas do setor de minério. Custos altos, vão lá, pagam uma licença para minerar em um lugar. Quando você vai ver, o minério já não vale mais a mesma coisa. Isso parece muito horrível. Pode parecer que por que eu vou investir em algo desse gênero? Porém, também abrem grandes oportunidades. Eu diria que se o Brasil já é conhecido por ter muitas oportunidades, isso é uma coisa que o Barsi fala, que ele gosta do Brasil por conta das oportunidades que o Brasil tem a dar, elas são ainda maiores quando a gente fala sobre o setor de commodities. Então, quando a gente tem commodities, a gente tem todos os ciclos de altas e baixas já do mercado naturalmente, porém a gente adiciona um segundo fator, que são os ciclos da própria commodity, que é o ciclo que aquela empresa vai viver de forma isolada. Só ela vai viver aquele ciclo. Enquanto todo o mercado está feliz e contente, a empresa, por exemplo, de petróleo, está vivendo o ciclo de petróleo dela. A Vale está vivendo o ciclo dela. E hoje a gente vê que está num ciclo de baixa do petróleo. Por quê? A gente está no menor valor do barril de petróleo dos últimos 4 anos. Ou seja, desde 2021 a gente não tinha um barril tão baixo quanto está hoje. Isso que em 2021, a última vez que teve nesse fundo, foi um fundo tenebroso também. Porque foi um contexto muito ruim, porém, quem comprou, quem fez essa aquisição naquela hora, ganhou dinheiro. Hoje, surge uma nova oportunidade. Igual o preço do minério está baixo, o preço do petróleo também ficou muito baixo. A gente vai olhar aqui o gráfico de como anda hoje, a gente consegue ver. Deixa eu tirar um pouco, deixar só o que importa aqui, para a gente começar a ver antes. Aqui.
Então, podia ter só... Enfim. Aqui a gente tem o valor do barril de petróleo. A gente vê que aqui em maio desse ano ele bateu o fundo dele, sendo US$ 57 um barril de petróleo. Aqui eu vou puxar de 5 anos para cá, sendo o nosso último fundo aqui em 2021, a última vez que teve tão baixo assim. Depois dessa queda a US$ 35, ele acabou recuperando. Então recuperou, subiu bastante. Deixa eu ver se consigo traçar aqui uma linha pra gente medir. Aqui, deixa eu sair da frente do celular. Pum. Pronto. A gente tem uma suba aqui de 238% em 581 dias. Hoje a gente vive uma queda significativa, novamente. Então, começa a se olhar a oportunidade que a gente tem aqui no mercado de você fazer uma compra com o petróleo em baixa. Por quê? Quando esse petróleo cai, ele não derruba somente o barril e pronto, acabou. Não, a gente tem um impacto generalizado nas empresas. Então, deixa eu adicionar aqui a Petrobras, por exemplo. A Petrobras, quando a gente analisa aqui no gráfico de um ano, o preço do barril do petróleo caiu aqui, despencou no caso, ela foi lá e despencou junto. Assim como quando o barril sobe, ela subiu junto. O barril cai, ela cai junto. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de compra de Petrobras movida pelo barril que é extremamente atrativa. Afinal, a gente sabe que esse barril, uma hora ou outra, tende a subir. Afinal, ele já havia subido aqui e vai subir de novo em outro momento, certo? Só que você consegue comprar embaixo. A gente ainda vê que a Petrobras aqui tem uma recuperação absurda, mas também por uma questão de contexto brasileiro, dela estar apanhando e daí ter uma recuperada grande quando conseguiu vender alguns ativos que estavam gerando prejuízo. Mas enfim, a gente tem que analisar aqui pelo valor do barril de petróleo. Eu vou adicionar aqui outras empresas também do setor, que é a Exxon, a Saudi Aramco, a Chevron e um ETF que analisa esses investimentos em petróleo. Então, o ETF ali, o IEO, ele tem diversos ativos no setor petrolífero. Quando a gente analisa aqui no último ano, eu sei que muitas linhas e muitos gráficos, mas o que a gente tem que analisar aqui é como essa linha azul aqui, então a gente tem que acompanhar ela aqui, ela dita o ritmo do gráfico inteiro. É como se fosse a linha mestra. Se ela começa a subir, em algum momento, todo o resto vai acabar subindo junto. Ela que dita a dança das linhas, certo? Então, quando ela sobe aqui tem um pico, todas as outras empresas também têm um pico. Vou tirar a Saudi Aramco aqui porque ela não é listada na Bolsa Americana. Então a gente vê que o pico acompanha todo mundo, óbvio. A Petrobras aqui teve um reajuste absurdo. Porém, vias de regra, todas elas vão acompanhar o ciclo. Porém, quando o petróleo sobe, elas acabam subindo mais do que o barril de petróleo. Então, por exemplo, se o barril de petróleo dobrou, a empresa petrolífera, ela, às vezes triplicou de valor, quadruplicou de valor. Então, qualquer alteraçãozinha aqui para cima sobe muito, porque já aumenta as expectativas. Tudo quando a gente negocia empresas no mercado futuro, como por exemplo uma Petrobras, uma Chevron, uma Exxon, a gente está trabalhando com múltiplos. Então, se o múltiplo de lucro dela, por exemplo, negocia em 10 vezes o lucro triplicou sobre 10. Então é como se fosse 30 vezes mais. Porque tudo, o senhor mercado é muito temperamental. Então tudo que acontece para suba, sobe muito, quando acontece para queda, cai muito. Vamos analisar agora de forma individual aqui a Petrobras, para a gente ver como é que anda a saúde da empresa. Bem, a empresa também, um dos fatores que levou ela a ter essa valorização extrema foi a distribuição absurda de dividendos que ela teve, né? Basicamente, ela valia 6,70 em 2020 e hoje, junto com os dividendos, ela chegou a bater 30 e 35. Deixa eu colocar na cotação padrão aqui. Ela saiu de 23
e foi para 32, chegou a bater 40 aqui, teve esse fundo de 23, onde valeu a pena para quem comprou. É uma empresa que te dá muitas oportunidades de entrada, né? Petrobras, por ser brasileira e o Brasil ser um país conturbado, é aquela coisa. São vantagens e desvantagens. A vantagem é que você tem muitas oportunidades de entrar, mas também tem seus problemas, né? Essa insegurança, nervosismo que ronda as empresas aqui do Brasil. A gente consegue ver um dividend yield muito atrativo, 17% nos últimos 12 meses, 8 de PL, 1 de preço sobre valor patrimonial. Uma outra coisa também, eu considero esse PL relativamente alto. Porém, a gente tem que considerar um fator. Se o meu barril de petróleo aqui, deixa eu retornar só ele. Pegar aqui só o meu barril de petróleo. Se esse meu barril de petróleo aqui, ele sobe de valor, vamos considerar que ele duplique de valor. É uma estimativa ousada, né? Mas considerando que ele duplique, a gente não está falando mais de um PL de 8, a gente já estaria falando de um PL de 4. Afinal, quando o barril sobe de valor, o lucro dela sobe. Então, empresas que são commodities, isso é uma lição muito importante. A gente não compra em momentos onde geralmente o PL dela está atrativo. Geralmente se compra em momentos que o PL não está tão atrativo assim, porque o minério, o commodity, o que dita essa empresa, não está no melhor momento. Porém, quando ela volta para o momento atrativo, aí sim você volta a comprar. Então, vamos ver se a gente consegue acompanhar por aqui. É que aqui o PL da coitada é muito sofrido, né? Mas a gente considera que aqui em 2022 pode ter uma associação, deixa eu até fazer uma investigação rápida aqui. Aqui a gente teve um pico do valor do petróleo que condiz com esse mesmo fundo. É que é horrível, né? Esse PL aqui da Petrobras por conta desse período de prejuízo que ela teve, que foi bem significativo. Porém, aqui a gente consegue ver que quando o valor do barril subiu, o PL dela caiu, afinal subiu o lucro, então a proporção diminuiu. Agora a gente teve uma queda do preço do barril, o PL dela esticou. Aqui a gente consegue acompanhar alguns das métricas da empresa, alguns dos indicadores, tendo um crescimento anualizado composto de 50%. Então é como se nos últimos 5 anos ela cresceu o lucro 50% sobre 50% sobre 50% sobre 50% sobre 50%. Ou seja, uma quantidade avassaladora. Se a gente vê aqui o gráfico, deve ser algo absurdo. Ó, é absurdo porque era muito baixo, né? Então ela saiu de 6,25 bilhões, chegou a bater 189 bilhões, também teve envolvimento nas vendas de algumas empresas, alguns ativos, isso também estica o lucro da empresa, certo? Porém, agora a gente vê que com essa queda da lucratividade dela, por conta também do barril, tá puxando a cotação aqui para baixo, a cotação tende a cair mais. Porém, fica a oportunidade de você comprar essa ação enquanto o barril dela não está no valor mais atrativo possível para a empresa, mas é atrativo para quem quer entrar. Afinal, você entra agora com o barril barato, ninguém quer petróleo. Quando o barril volta a valer ouro, aí todo mundo vai querer entrar, vai subir a ação e você vai colher tantos lucros provenientes dos dividendos que ela vai pagar, porque esses períodos bons acabam levando ela a pagar muitos dividendos, como também você vai acabar tendo a sua valorização de cota. Então, basicamente, essa análise associando o petróleo, o barril, a commodity com a Petrobras. Me comenta aqui embaixo se você já investe em Petrobras e qual que é a sua visão sobre a empresa, porque ela é uma empresa polêmica, eu tenho minhas opiniões sobre elas, reservo para outro vídeo para a gente falar só sobre isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, qual que é a visão, vale o risco governamental, se a gente vê aqui na divisão da empresa. Cadê? Aqui. A União Federal, o governo, detém 28%, 29%, quase 28, 29% da participação da Petrobras. O BNDES, que também é governamental, detém mais 7%. Então dá um total de 35%.
Também tem mais 1% aqui do outra parte do BNDES. Enfim, aqui a gente tem a BlackRock, grande investidora mundial. Enfim, essa é a análise de Petrobras. Eu quero saber a visão de vocês. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal aí para fortalecer, para a gente bater a meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. É uma meta ousada, mas estamos trabalhando duro para isso e, se Deus quiser, vai dar certo. Se puder ajudar aí curtindo e se inscrevendo, agradeço muito sua atenção até aqui. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!